agradecer a acolhida, a sempre boa e afetuosa, né, receptividade do professor José Eduardo, da professora Joana, né? Gostaria também de manifestar essa oportunidade de conhecê-los, inclusive, porque o professor José Eduardo e a Joana já foram ao Brasil, na Universidade Federal do Sergipe, como ele mesmo explicou, né? E nós ficamos basicamente muito entusiasmados, né? Bastante desafiados também, acho que a palavra também é essa, por participar e efetivamente colaborar com o projeto dessa envergadura. Mas ao mesmo tempo requer, né, um aperfeiçoamento, um debate, né, colocar à disposição para reflexão de ideias e também para a oportunidade de aprendizado. Né, com essa intenção que eu estou aqui. E falar um pouco também dos meus estudos, né, que derivaram basicamente da minha dissertação, da minha tese de doutorado, na qual eu tive que esmiuçar um pouco esse impacto das reformas pombalinas para a região norte da América Portuguesa, né, que é justamente aquele território que hoje compreende os estados de Sergipe e Bahia, mas à época era capitanias independentes, a capitania de Sergipe e a capitania da Bahia. Mas antes mesmo de entrar no assunto, é mais por uma questão realmente de ética profissional, né, e de respeito ao que o programa de pós-graduação ao que eu faço parte, né, me confiou. Eu gostaria efetivamente de agradecer ao apoio que foi dado, né? Eles custearam parte da despesa que me trouxe até aqui. E esse tipo de agradecimento ele ganha uma dimensão muito maior no atual contexto, que acredito que todos estejam a par de cortes muito graves nos orçamentos das universidades. Então, mais do que um agradecimento, é também uma forma de mostrar o quanto é importante investir-se na pós-graduação e na qualificação dos seus docentes, a contrapelo de tudo que está sendo dito pelo governo nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, que é bastante preocupante. Bom, então como é que eu organizei assim a minha fala, né? Primeiro eu vou apresentar um pouco de umas certas posições historiográficas que se cristalizaram a respeito do período pombalino, principalmente no Brasil, destacando quais seriam os seus principais intelectuais, né, que produziram interpretações sobre isso. E aí eu parto para uma identificação do que eu entendo que foram medidas extremamente importantes para provocar mudanças significativas no cenário econômico e social dessas regiões que eu me referi. E mais, né, óbvio que não se pratica aqui uma interpretação da história tautológica, né, óbvio que não se sabia o que iria acontecer no contexto seguinte, mas como a gente sempre tem essa perspectiva, né, de retrospectiva, digamos assim, de olhar para o passado e de uma certa forma saber o que vem a seguir, eu considero o período das reformas pombalinas para aquela região fundamental para a construção de certas sensibilidades políticas e certo redimensionamento do entendimento do que é ser colono, com uma redefinição, inclusive, desse entendimento da capacidade do Estado, né, em planejar, organizar e efetivar medidas que alteram significativamente a vida cotidiana dessas sociedades. Então, o roteiro é mais ou menos esse, né? Eu tenho quanto tempo para não Essa meia hora para você perguntar. Tá bom, eu vou tentar ser bem rigorosa, né? Eu vou ler um pouco e à medida que houver, assim, que eu sentir que tem uma necessidade, eu falo um pouquinho o que é. Então, o período pombalino, como se convencionou chamar a fase histórica de 1750 até 1775, é reconhecida por um grupo... 1775. 77. 77, perdão. Sim. É reconhecida por um grupo razoável... Eu que li errado mesmo. Por um grupo razoável de estudiosos luso-brasileiros do passado e do presente, como importante fase de modernização do Estado português, por apresentar um quadro de redefinição das diretrizes do modo de governar e explorar não só a América Portuguesa, mas todo o Império Colonial. O significado dessas medidas e suas implicações
para o desenvolvimento econômico de ambos os lados assumem dimensões de reflexão histórica importantes, que sempre demandam, né, são reatualizadas, são renovadas e apresentam a necessidade de investigações de variadas ordens, de questionamentos e pela riqueza dos efeitos que elas provocam nesses espaços, devem sempre suscitar reflexões aos historiadores. Compreender a dimensão dos efeitos da administração pombalina e suas interrelações para a colônia e sociedade da região norte da América Portuguesa se constitui uma reflexão necessária para podermos avançarmos sobre a compreensão do tema, conhecer detidamente as dinâmicas internas e a pluralidade das formas econômicas e sociais assumidas neste espaço, no sentido que nos permita dispor de informações mais diversificadas sobre a colonização portuguesa na América nessa fase e suas complexas facetas, um momento crucial de redefinição das relações econômicas e políticas entre colônia e metrópole. Aqui eu defendo uma perspectiva essencialmente regional dessa análise, né? Porque nós somos resultados da vigência de um paradigma historiográfico no Brasil que pouco conhece para além das regiões que compreendem o que seria hoje o sudeste e o sul do país, né? Principalmente sobre essa questão, ainda que o Nordeste tenha apresentado uma produção historiográfica colonial de bastante fôlego, na última década especialmente, quando se trata, por exemplo, do período pombalino, existem certas ênfases na área educacional, o que não é necessariamente um problema, mas é um elemento, é uma característica, né, principalmente voltados à questão da expulsão dos jesuítas, por exemplo, e os impactos disso, claro. Mas defende-se que é necessário conhecer cada vez melhor, com mais dados empíricos, a manifestação dessas questões nesses outros espaços que não os já consagrados por uma produção historiográfica, né, de maior vigor e de maior fôlego, né? Bom, é óbvio que entende-se, né, que essas transformações da natureza econômica que as reformas pombalinas permitiram, representaram uma considerável influência na caracterização de uma nova etapa da colonização portuguesa. Aspecto delineado, mas nem sempre muito bem identificado. Eu até falo um pouquinho disso um pouco mais para frente, porque há um conhecimento mais consolidado, principalmente sobre a economia da mineração, né? Quase que uma associação entre o período pombalino e depois, obviamente, Dona Maria primeira, mas há pouca identificação empírica, como eu falei, sobre como essas questões elas se desenvolvem em um outro espaço. E acredita-se, claro, que essa experiência foi fundamental para redefinições e acomodações e rearticulações envolvendo elementos do quadro econômico mais amplo, como a estrutura fundiária, as formas de comércio, as atividades de médios e pequenos produtores, a própria produção açucareira e a ação dos diversos grupos sociais nesse contexto. É por aí que eu estruturo a análise, né? Bom, considerado pela historiografia luso-brasileira como divisor de águas na prática governativa, uma das questões que emerge ao nos depararmos com o tema diz respeito à natureza e as características do governo metropolitano que vigorou durante a segunda metade do século XVIII. Historiadores têm olhado para essa fase, cada qual a seu modo, buscando respostas e questionamentos específicos, elegeu traços para demarcar a singularidade dos 700. Mas existe a percepção de que está em vigência um novo estilo de governar, né? E essa percepção foi aprofundada a ponto de, inclusive, visualizar-se nele o segundo momento da colonização portuguesa na América, em virtude da implantação dessas diretrizes administrativas mais firmes, mais objetivas e bem melhor elaboradas. Certamente, a essência da análise do período passa pela avaliação do seu principal protagonista, Sebastião José de Carvalho e Melo, aspecto que sempre dividiu opiniões. Desde os finais do reinado de Dom José I, textos foram produzidos sobre a vida pública do Marquês de Pombal. Nele, os historiadores portugueses, como os contemporâneos de Pombal, permaneceram divididos quanto aos méritos e a importância de suas reformas, como lembrou Kenneth Maxwell. Exaltado pelos liberais, repudiado pelos conservadores, essa divisão não é mera preferência ideológica, pois a avaliação do seu desempenho político recebeu qualificações de acordo com o privilegiamento de determinados aspectos de seu governo.
Por exemplo, ele foi definido como progressista pelos liberais, que basearam esse atributo ao dar destaque às reformas econômicas liberalizantes, e ao mesmo tempo visto como despótico pelos conservadores, que por sua vez deram relevo ao modo autoritário com que governou, pautando-se pelo tratamento inflexível dirigido aos setores concorrentes da corte lusitana, como a nobreza e setores da igreja. De modo geral, não dá para fazer uma discussão detalhada sobre as construções da imagem política de Pombal, né, aqui, e seus usos ideológicos ao longo do tempo. Os textos que tratam do período pombalino, produzidos nos últimos 100 anos, consolidaram noções importantes sobre o assunto. Destaca-se a obra de João Múcio de Azevedo, né, historiador português, importante historiador português, O Marquês de Pombal e Sua Época, de 1909. Com rico material documental, a análise do autor privilegiou a atuação extremamente incisiva e centralizadora de Pombal. Estudo seminal influenciou as interpretações posteriores, né, então ele tem essa capacidade, essa importância de influenciar as obras seguintes, ressaltando principalmente o caráter personalista e despótico do Ministério Pombalino no tratamento de assuntos políticos e administrativos do reino e das colônias. Já no Brasil, o estudo referencial é bem mais recente. Contamos com o estudo, né, elaborado pelo historiador Francisco José Calazans Falcon, publicado nos anos 80 do século XX, que analisou o período pombalino sob o conceito de reformismo ilustrado. O autor detalhou as matrizes teóricas do reformismo e os pressupostos absolutistas próprios da ilustração ibérica, que moldaram a ação do Marquês de Pombal num contexto mais geral de modernidade europeia. Nele, deu destaque ao vigor dos princípios mercantilistas que orientaram a condução da política econômica portuguesa no século XVIII, operação posta em prática com o sentido de modernizar as estruturas políticas de Portugal e econômicas de Portugal. A obra referencial, né, nós todos conhecemos, que tem um grande impacto, é a obra do Kenneth Maxwell, Marquês de Pombal, Paradoxo do Iluminismo, que só foi publicado no Brasil em 1996. Para a gente ele é brasilianista porque é um estrangeiro que estuda a história brasileira, né? E relacionou seu governo, o governo do Pombal, a ideias do movimento da ilustração europeia, defendendo que o iluminismo português não pode ser considerado apenas uma mera transposição ou adaptação das ideias europeias da época para Portugal. De uma certa forma, essas obras levantam a possibilidade de se buscar um refinamento, né, conceitual melhorado, né, ou aperfeiçoado a respeito do que vem a ser o iluminismo português com todas as suas características. O fato é que prendê-lo a determinados paradigmas que funcionaram em outras nações não parece uma boa estratégia de interpretação, né? E aí exatamente o que ele chama de paradoxo é exatamente esse problema de como se combinam as relações entre iluminismo e exercício de um poder de Estado, né? Ele defende o sentido modernizante da política pombalina ante o desafio de revitalizar economicamente um vasto império e lidar com um pensamento e uma prática econômica portuguesa que ainda eram bastante tradicionais. Então, como equilibrar, né, um contexto que pede por modernidade, mas ao mesmo tempo precisa ser reelaborado pelas questões de um tradicionalismo ainda vigente. E justamente nisso estaria o limite da prática, né, ilustrada em Portugal. Porque haveriam entraves culturais expressos nessas estruturas conservadoras e também uma questão que seria muito mais geral, né, contexto europeu, as disputas econômicas, né, travadas pelas potências europeias. Então, todo esse caldeirão de elementos denotariam uma especificidade à ilustração e também à prática modernizante de Pombal, né? Eu cito também, né, que dentro dessa discussão se era absolutista ou não, se é centralizador, que é óbvio que é centralizador, né, mas eu gosto muito da análise do professor Nuno Monteiro, né, que disse que a partir do século XVIII foram realizadas políticas reformistas em Portugal que resultaram num absolutismo no qual a ilustração estava introjectada. E é por isso que eu falo daquela necessidade de um refinamento para a gente poder captar melhor essas questões, né? Que havia assim um governo que tinha um tipo de limitação ao poder real, né, através das leis naturais e dos costumes, e passa-se para um absolutismo pleno, chamado de despotismo esclarecido, porque ocorre num outro contexto
de vigência de ideias modernizadoras. Deixa eu pôr aqui. Aqui há uma questão sobre a centralização, a necessidade, porque o Estado metropolitano, o Estado português a essa época, há essa demanda pela centralização, né? Algo que a gente obviamente compreende pela necessidade imperativa, né? De botar as reformas em ação. Então o Estado realmente precisa ser centralizado, precisa concentrar esforços, pessoas e os planos, né, precisam ser executados dentro de uma política de centralização. E dentro justamente dessa perspectiva que percebe que há um esforço de centralização, a historiadora brasileira Laura de Mello de Souza indica, né, que essa era uma importante estratégia para reforço da presença do Estado no século XVIII em terras brasileiras. Ela vai argumentar que havia o risco de perda dos lucros da extração de minérios e pedras preciosas, além das atividades dos contrabandistas. Tudo isso motivou uma presença, né, um olhar mais cauteloso da monarquia em terras coloniais, né? Bom, especificamente para a questão do efeito dessas reformas na região norte, né, da América Portuguesa, né, a gente consegue visualizar que há um redirecionamento de uma política mercantil metropolitana significativa, né? Então era importante reorganizar imperialmente, né, os espaços, as formas de produção, e principalmente há uma revitalização das técnicas mercantilistas, né? E tudo isso objetivava a internacionalização do capital mercantil, que passa a buscar o lucro independente dos limites nacionais ou imperiais, né? E principalmente fortalecer a classe mercantil metropolitana e diminuir o poder, né, dos comerciantes ingleses nos circuitos econômicos dos portugueses, né? E aí a perspectiva que me apresenta é que como a aplicação disso tudo vai mudar significativamente esse cenário econômico, né? Então, é como se os colonos percebessem que havia um período muito positivo para estimular o incentivo a determinadas gêneros produtivos, né? Gêneros de exportação também. Então, principalmente aquela região que hoje é chamada Nordeste, eles vão receber importante atenção para estimular o desenvolvimento de atividades econômicas. Para a economia açucareira, que é a base da produção daquela região, uma importante alteração provocada pelas reformas pombalinas relacionou-se com a adoção de regras para a exportação do açúcar. E aí, como né, a fala, inclusive, o título que eu dei para essa fala tem a ver com essa ideia de resistências e acomodações, né, nesse sentido que eu começo já a identificar que a aplicação dessas novas regras, ela não foi assimilada de forma tranquila, né? A gente consegue perceber pela grande movimentação, idas e vindas de cartas das câmaras municipais, exigindo, né, ou pedindo reconsideração, solicitando que as regras fossem flexibilizadas ou que não fosse aplicado agora determinadas decisões como, por exemplo, taxar o açúcar, taxar o frete, né? Todas essas questões demonstram um aspecto, uma dimensão de negociação entre colonos e as autoridades metropolitanas que é muito importante de evidenciar, né? Por exemplo, em 1753, os produtores de açúcar de Sergipe vão, através de petições, representações, vão protestar veementemente contra a fixação desses preços do açúcar, né, porque de uma certa forma ele já vem tabelado, através de seus agentes fiscalizadores metropolitanos na colônia. Um outro aspecto que eu chamo muito a atenção é o incremento da atividade agrícola, né? E aí eu acho que é o item que mais, de forma muito mais evidente, demonstra os conflitos sociais que essas reformas provocaram. Como se observou um aumento da atividade agrícola, porque foi estímulo do Estado metropolitano
introduzir novas lavouras, experimentar novos gêneros, né? Dar aquela variação, né, e multiplicação dos gêneros que poderiam tornar a colônia cada vez mais rentável, né? Isso também repercute no abastecimento, né, não é questão voltada apenas para a questão de exportação. E aí a gente pode constatar um movimento de avanço sobre terras, né, avanço sobre áreas que até então eram exploradas ou pouco exploradas, ou exploradas minimamente, e que ou eram ocupadas também por nativos e pulseiros que estavam nessa terra sem necessariamente oficializar a sua posse, né? Então é um movimento significativo desses colonos, né, que ainda não são proprietários ou são proprietários de faixas ainda menores, mas que buscam então agora alargar, né, a sua capacidade fundiária, avançando sobre esses outras terras, né? E fazem justamente isso pelos preços compensadores ou por um estímulo que vem justamente do Estado, né? E nessa relação imbricada de causa e efeito, fizeram da expansão da área para a agricultura um processo conflituoso, em que a questão do acesso à terra, nessa parte exatamente da América, vai adquirir contornos graves, perturbadores e principalmente violentos, né? Porque o que se pensava, né, o que a gente consegue depreender, é que as terras agora elas passam a ser valorizadas, já eram, né, não significa que, mas justamente por uma fase muito boa de incentivos e expansão de mercados, a terra passa a agregar um valor maior, despertar a cobiça entre os agentes econômicos coloniais, o que intensificou a pressão dos proprietários com maiores recursos para que as áreas devolutas ou as áreas que fossem de uso coletivo, né, elas pudessem ser, na verdade, transformadas em propriedades de uso particular. Então, na perspectiva das relações de produção para o mercado, a posse da terra nas mãos de índios, poceiros, homens pobres livres, era um grave entrave para o pleno aproveitamento dessa fase positiva deste tipo de economia. E aí, a análise que eu faço sobre a expulsão dos jesuítas vai nessa perspectiva, né? Mais do que expor a natureza anticlerical da política do Estado pombalino, que efetivamente é intrínseco ao ideário iluminista, e a intenção de limitar o poder e o que eram considerados privilégios dessa instituição nas áreas coloniais, a medida visa disponibilizar mais terras para o plantio cuja produção pudesse ser aproveitada para o comércio. A desapropriação das áreas dos jesuítas significou uma alteração importante no acesso a terras e a constituição de propriedades na capitania de Sergipe. Só para dimensionar bem, né? Em Sergipe eles tinham muitas sesmarias, óbvio, mas antes de mais nada possuíam fazendas, prédios urbanos e eram isentos de pagamento de direitos alfandegários e também de dízimos. Mas o que mais impressionava é justamente a excelente administração dessas atividades, né? E aí, obviamente, distinguiam-se da população colonial e normalmente estavam envolvidos em conflitos e tensões com funcionários metropolitanos, pessoas leigas e até mesmo com membros das outras ordens religiosas. Mas era algo realmente que causava espanto, né? Porque eram proprietários de muitas fazendas, norte ao sul, então eles ficavam próximos inclusive de rotas comerciais importantes, de escoamento de produção, por exemplo, então era algo administrativamente muito bem organizado, né? E nesse sentido, o que a gente vê depois é uma disputa por alguns segmentos da elite sergipana por essas posses, né? À medida em que os jesuítas são expulsos dessa capitania, os seus bens são colocados a leilão e existe uma disputa, inclusive, para na justiça, né? Pede-se intervenção real para decidir a demanda, em que são acusados falcatruas, né? Eles são acusados de estarem, por exemplo, alterando o preço dos bens que estão sendo colocados
para leilão, por exemplo. E nesse momento a gente consegue visualizar a cooptação, né, de setores da elite com funcionários metropolitanos, né, uma certa aliança em determinados segmentos que são extremamente importantes e garantem para determinado grupo dessa elite o acesso e a posse a esse patrimônio tão cobiçado e tão importante, né? E como eu comentei aquela questão retrospectiva da história, né, ela não é tautológica, mas não é mera coincidência a verificação de que essas famílias que estiveram envolvidas nesse crescimento da elite que se observa aqui no período Pombal é que vão estar atuando politicamente de forma muito vigorosa no processo de independência nessa parte da América. Então, claro, né, não é contextualizado assim, mas é importante perceber que não é mera coincidência. Esse fortalecimento da elite se dá justamente aqui, né? E outras questões que são relativas a, por exemplo, uma política de povoamento e aumento da população mais efetiva. Nisso, a questão da transformação, né, da igualdade, entre aspas, jurídica entre índios e brancos, colocando-os aptos para o trabalho livre, né? Da mesma forma, a criação de vilas, né, também é um ponto dessa estratégia de aumento da população que, né, se coaduna com toda essa ideia de um projeto econômico bem articulado, né? Então, é necessário aperfeiçoar a tributação, né? É necessário também colocar o Estado de forma mais presente em regiões consideradas rarefeitas, né, ou pelo menos vazios, entre aspas, de poder da presença metropolitana. E aí essa ideia da criação das vilas e a transformação dos índios em súditos significa uma importante estratégia nesse plano mais amplo, né? Porque essas novas administrações, essas divisões administrativas que são feitas, elas vêm acompanhadas, né, de todo um sistema de contabilidade, justiça, cobrança de impostos e principalmente organização de corpos militares, né? Então a gente consegue visualizar um arranjo, né, de controle dos fatores produtivos, como terra, o estímulo ao comércio, essa questão da tributação, né, que está muito interrelacionada, que por sua vez também traz um importante incentivo ao povoamento, que não é aleatório, claro. Então, a abertura de caminhos e estradas para o comércio, a intensificação desse comércio entre as próprias capitanias, a gente observa isso entre as capitanias do Pará, Goiás e Mato Grosso, né? Principalmente através dos rios amazônicos, a permissão para o comércio direto com Portugal, o levantamento cartográfico, né, algo importante no período, a formação de comissões para demarcar os limites das regiões, a criação do Tribunal da Relação no Rio de Janeiro, né, e a organização das capitanias subordinadas ao Grão-Pará e Maranhão, a própria transferência da sede do governo do estado do Grão-Pará e Maranhão para a cidade de Santa Maria de Belém, complementada pela criação da capitania de São José do Rio Negro, a construção de fortalezas defensivas e o incentivo à introdução de escravos africanos na região norte e a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa. Todos esses elementos coadunados nos faz visualizar um projeto de povoamento intensivo. Faltam 5 minutos, professor? Sim, Imaginei, pela movimentação. E, atrelado a tudo isso, tem uma deliberada, né, bem visualizada e ostensiva política pombalina de integração das populações coloniais ao aparelho administrativo burocrático, os quais também aproveitavam dessas aberturas, né, que o Estado estava promovendo e construíam seu acesso às funções de mando, né, a partir da utilização dos cargos burocráticos. E aí eu acho que isso é bem significativo, e é isso que depois eu estruturei toda a análise, né, a incorporação da elite colonial, nessa oportunidade que o período pombalino ofereceu de acessarem, né, esse tecido, essa malha da administração, né, vai permitir que certos grupos coloniais efetivassem os seus interesses, né, pudessem jogar
o jogo da política e do mando local a partir de outras regras que até então não estavam muito bem sedimentadas. E essas disputas elas vão se materializar, né, em questões de terras, disputas por negócios, por cargos e por poder, né? Então é justamente essa perspectiva que me salta, né, aos olhos quando confrontei a documentação, né? E há um certo cotidiano, né, de violência, de enfrentamentos de proprietários contra agricultores de menor posse. Há muita evidência, né, de agravamento das relações sociais, né? E principalmente há uma questão mais institucional entre duas capitanias que são ligadas pelas relações econômicas, que são justamente a da Bahia e a de Sergipe, que esse período tem um dado interessante, que é com a transferência da capital, né, do Brasil para o Rio de Janeiro, Salvador, óbvio, não perde a importância do seu capital político, claro, mas o econômico perde, né? Então, vai deixar de arrecadar uma série de tributos que eram inerentes a uma sede de governo, isso passa para o Rio de Janeiro, mas para a região, aí a capitania de Sergipe passa a ser território anexo da capitania da Bahia. Isso tem implicações muito importantes para os colonos daquela região, mas é, na verdade, tudo visto dentro de uma perspectiva de reorganização administrativa, né? Bom, como considerações finais, acho que é importante pontuar, né, o que a gente visualiza após o fim do período pombalino, né? Existiam redes de abastecimento de comércio montadas, em funcionamento, há um comércio dinâmico regional, né, com uma relativa integração entre essas capitanias, uma estrutura fiscal, né, aperfeiçoada e organizada segundo novas diretrizes, e um movimento dinâmico de aumento da população colonial, né? Mas dentro dessas questões todas, eu só reitero, um aspecto que chama a atenção é a formação ou a sedimentação de um grupo da elite e também da ascensão de setores médios, que passam agora a usufruir de um nível social mais alto devido à expansão econômica e social obtida justamente com as reformas. Por outro lado, né, fruto de uma política pensada num ideal civilizatório, né, dentro das características do pensamento iluminismo, né, a ideia de civilidade dentro do iluminismo, a questão indígena, por um lado, recebeu um aspecto positivo por considerar o nativo como súdito. Na prática social, a gente vê, na verdade, um movimento cada vez mais intenso e irreversível de usurpação das terras e extermínio desse grupo, né, dos indígenas, justamente por essa elite que está em formação, né? Chama a atenção também, que eu acho que é nada desprezível, a capacidade de articulação política, negociação, né? Fazendo a gente relativizar um pouco a ideia de que tudo era imposto, né? As demandas precisavam ser cumpridas de forma rigorosa, sem a capacidade de interlocução dos colonos com os agentes metropolitanos. O caso do açúcar, né, é significativo disso. E também a gente identifica as tais acomodações, né? Não é possível alterar, há um sentido de que deve se obedecer, mas há uma certa constituição de uma consciência, né, em tais colonos, enquanto agentes dessa colonização e que podem, na execução desse projeto modernizante, ir barganhando ou inclusive efetivando interesses justamente por conta desse projeto político que está em curso, né? Não é possível mais identificar como se todos estivessem sofrendo com as imposições e fosse tudo muito resistência, né? Não é bem isso. Aspectos que manifestaram resistência e aspectos que esses colonos se acomodaram e se moldaram muito bem ao que lhes era exigido, né?
E aí essa interlocução entre idealizadores do projeto, os executores no plano colonial, esse jogo de interesses que se materializa também nos ajuda a compreender todo esse processo com uma perspectiva de aprendizado político, né? E aí, acredito também que uma boa consideração final tem a ver com esse reconhecimento do papel do Estado como organizador da vida econômica e também da vida cotidiana, né? Mas que redimensionado por uma perspectiva do colono em seus múltiplos significados, seus múltiplos fazeres, né? Então, eu acho que essa questão vai ser fundamental para depois o próprio processo da luta pela independência, ele ter as características próprias que tiveram, né? Não é um colono completamente revoltado, insatisfeito, que tem uma série de críticas. Ele é um colono que entende que o Estado está lá também para promover determinadas reformas políticas e econômicas, mas sabe também que algumas coisas interferem muito negativamente na sua vida. Mas acho que o principal é essa perspectiva do reconhecimento do Estado como um papel central na organização dessas questões, né? Bom, era isso basicamente para encerrar, e a gente pode conversar um pouco mais caso tenha ficado algo não muito esclarecido. Muito obrigada. Muito obrigado.